Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimento aqui a todos que se fazem presentes nesta sessão da Câmara de Vereadores, agradecer a todos pela presença, em especial o Sérgio Bruneto, assessor do deputado Padre Pedro Baldiceira e da deputada federal Lucy Choinaski, também sempre presente e nos acompanhando nos trabalhos, Muniz, suplente vereador, Carlinhos, demais amigos que estão nos acompanhando, a imprensa, colaboradores dessa casa e que nos acompanham através da TV Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, nessa noite também quero aqui, também para dar sequência aos debates elencados desde o início do uso dessa tribuna aqui nessa casa. Primeiramente também dizer que no ano passado, como já foi elencado pelos colegas vereadores, aprovamos uma comissão que faria a reforma do regimento interno dessa casa e feita essa reforma foi colocada em votação nessa casa a reforma desse regimento interno, onde, nos seus primeiros artigos, já consta essa reforma, colocando aí um assessor para cada bancada partidária presente nessa Câmara. Todos os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto e tiveram tempo do meio do ano até o final do ano para questionar, para sugerir, ou até para votar contrário, se assim bem entendesse. Gostaria de dizer também que, quando me pronuncio e quando me posiciono nessa casa, nas votações, tenho uma posição e uma postura coerente com a história do Partido dos Trabalhadores, uma posição e uma postura coerente com as ideologias que acreditamos e também argumentamos, em nenhum momento deixamos de votar favoráveis ou contrários aos projetos. Se for favoráveis, argumentamos por quê, e se for contrários, argumentamos por quê também. Agora, precisamos fazer um juízo de toda essa situação. Venho aqui registrar a posição do Partido dos Trabalhadores de Xanxerê e também a posição enquanto vereador, do voto também favorável à questão dos assessores desse projeto de lei que veio o quê? Só regulamentar o que já tinha sido aprovado no ano 2013, onde todos aprovaram por unanimidade. E se era por algum momento não acontecer isso, que votassem contra. Por quê? Não adianta jogar para a população, jogar para a comunidade, que é o vereador Adriano, que é o vereador Filap, que é o vereador João Paulo, que vão se beneficiar, porque todos os partidos estão contemplados nessa reorganização, nesse ajuste dos cargos enquanto assessores. Então, muito infeliz a colocação, o vereador Ivan, que pôs junto à imprensa local, jogando também a população contra somente os 3 vereadores, sabendo que todos os partidos serão contemplados com a assessoria partidária aqui nessa casa. Por outro lado também, gostaria de dizer que como que faremos um trabalho, como bem colocado aqui pelos colegas vereadores, um trabalho de uma assessoria, se um assessor tem que assessorar 3 partidos políticos diferentes. Como que podemos fazer as articulações para trazer as demandas para essa casa? E os números, senhores, estão aqui, ó, nesse informativo que apresentei ainda no ano passado, de todas as indicações e projetos que apresentamos, e é só acompanhar as sessões dessa casa que poderemos ver quais que são os projetos e os números que assim colocaram anteriormente. Dizer que sim, que os assessores trabalham, de todos os partidos aqui nessa casa trabalham, estão sempre presentes, cumprindo os horários, atendendo a população. E nessa casa, nossa assessoria presta muito atendimento à população, porque somos cobrados diariamente por reivindicações que trazemos para a tribuna dessa casa. E sim, o assessor terá o papel importante de dar continuidade ao trabalho que viemos desempenhando desde o ano passado. E dizer aqui que não temos rabo preso com ninguém. Somos maduros o suficiente para dizer que aprovamos ou não aprovamos os projetos. E nessa questão, tem o nosso voto favorável e a posição do Partido dos Trabalhadores e de nosso mandato também enquanto vereador. Então, dizer também que o assessor pode ficar em casa. Meu Deus! Pessoas que são contratadas, que têm um cargo público, devem ser referência e exemplo de trabalho. Agora, dizer que pode ficar em casa, isso não existe. Uma parte, vereador. No final do pronunciamento. Então, isso não existe. Nossos assessores trabalham e têm competência para isso. Então, isso eu não admito que seja falado e colocado a situação para a comunidade, fazendo a população ter uma falsa impressão de tudo o que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Xanxerê.
Por outro lado, também, gostaria de colocar algumas questões a respeito do que foi falado nessa tribuna também, que parece que as lideranças do Partido dos Trabalhadores de Xanxerê estão imperando os recursos do governo federal para vir para Xanxerê. Eu quero que prove isso aqui nessa tribuna, se existe alguma coisa. Eu quero que prove. Está aqui o exemplo, o Sérgio Bruneto, que esteve várias vezes sentado com o prefeito municipal, com o vice-prefeito, trazendo verbas, inclusive, para pavimentação asfáltica no bairro Santa Cruz, trazendo várias emendas parlamentares para beneficiar o asfalto também no loteamento que vai ser construído após a FEME. Várias emendas, e nunca na história de Xanxerê houve tanto recurso advindo do governo federal, mais de 160 milhões de reais nos últimos 4 anos, que também estão aqui. Quem quiser pegar no final da sessão, eu entrego aqui todas as obras, os recursos que vieram para o município de Xanxerê. Eu estive várias vezes também cobrando dos deputados, estive em Brasília buscando os recursos. Apresentamos há alguns dias atrás o projeto da escola de 3,5 milhões. O saneamento básico, dizer que não foi liberado pelo governo federal. Estive na FUNASA em Brasília conversando com a assessoria e nos mostraram a planilha onde o município não apresentou uma planilha orçamentária e perdeu o prazo para entregar o projeto para a conclusão da segunda etapa do saneamento básico do município de Xanxerê. Então tem que colocar dados concretos aqui. Não adianta vir aqui criar alguns fatos para jogar a população contra a comunidade contra os vereadores. Dizer também que o PMDB também faz parte do governo federal e administra a FUNASA. Estive conversando com o representante, o superintendente da FUNASA em Florianópolis, que é do PMDB, o ano passado. E o mesmo me colocou a situação, que havia algum erro que não tinha sido encaminhado a tempo e realmente comprovei em Brasília, como já falei nessa tribuna, quando eu voltei da viagem de Brasília. Agora, reitero aqui, jamais o Partido dos Trabalhadores vai travar algum processo como está se insinuando aqui nessa casa. Dizer que os 10 milhões que foram aprovados por essa casa, que é um financiamento que quem vai pagar não vai ser esse prefeito, vai ser os próximos prefeitos, ou seja, quem vai pagar somos nós, né? Mas um financiamento a longo prazo. Dizer que é o Partido dos Trabalhadores que está travando. Me apresente documentos comprovadamente técnicos e dizendo que nós, lideranças do PT de Xanxerê, temos alguma coisa a ver com isso. Isso é uma falta de respeito com a bancada do Partido dos Trabalhadores, com o PT de Xanxerê, que ao longo dos anos vem mostrando o seu trabalho, a sua eficiência por administrar um país. E talvez sim esteja na hora de mudar mesmo, do PT administrar o município de Xanxerê, porque é pela incompetência de muitas vezes não apresentar projetos que às vezes não vêm os recursos para o município. Né? Você quer uma parte, vereador? No final da sessão, por favor. Então, precisamos mudar. Não adianta vir aqui apresentar dados causando falsas impressões para a comunidade. E também falar, senhor presidente, do Bolsa Família. Tem gente que não lembra de onde o Bolsa Família surgiu. Foi no governo ainda do Fernando Henrique Cardoso que foi desenhada o Bolsa Família, do PSDB, que viemos aqui também, todas as sessões, ouvir os fatos criados em véspera da eleição, para também colocar a população contra o governo federal. Será que, porque houve uma distribuição de renda que mais de 40 milhões de pessoas saíram da linha da miséria nesse tempo? Será que é por isso que algumas pessoas que talvez se acham que não devem distribuir, que só eles têm que ganhar, estão colocando as situações? Não merece 10%? E existem critérios para o Bolsa Família. Quem cadastra é o município. As crianças devem estar matriculadas nas escolas para poder receber os recursos. Então, nas próximas sessões, vereador, quero trazer também aqui dados e quero trazer as famílias que recebem o Bolsa Família para falar para eles o que está acontecendo. Aí eu quero ver. Então, não adianta trazer falsas impressões, criar fatos. Segundos para finalizar, senhor presidente. E dizer que, nesses 12 anos de governo federal, todos ganharam. A classe dominante ganhou muito, nunca deixou de ganhar. Os trabalhadores, os mais pobres, também conseguiram ganhar. Porque nunca antes havia recursos suficientes para poder fazer com que todos estudassem, com que todos tivessem um prato de comida na mesa. Que é esse o principal papel do Bolsa Família, é dar comida às pessoas que antes não tinham
as suas necessidades básicas atendidas. E também colocar através da educação, que é o principal ponto, as suas crianças para no futuro também terem uma qualificação profissional e também poderem galgar seus recursos e poder fazer com que obtenham tudo o que desejarem na vida. No mais, senhor presidente, agradeço a todos pela presença nessa noite e me coloco à disposição.